4. Espiritual ou mental, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 6. A palavra letra aqui aponta para a lei. Comparando a lei com o Espírito Santo, descobrimos que a lei nada pode fazer para o homem a não ser matá-lo, pois não possui o poder de dar a vida como o possui o Espírito. O Espírito, diz Jesus, é o que vivifica. João 3, 63. Nada, a não ser o Espírito Santo, pode dar vida. Até a vida de Deus está no Espírito Santo. Além disso, nosso mundo físico foi restaurado, no princípio, por meio da atividade do Espírito Santo, Gênesis 1, 2. E o nascimento do Senhor Jesus, como Deus na carne, aconteceu pelo poder do Altíssimo. Segundo a revelação da Bíblia, tudo o que possui ou concede vida está no Espírito Santo, ou é por virtude dele. Mas uma vez que a lei é estabelecida na letra e não no Espírito Santo, faz com que o homem morra. Entretanto, não é só na antiga aliança que existe a letra, isto é, a lei, que mata. Até a nova aliança tem a sua letra. O que a antiga aliança ressalta é a lei. Entretanto, a lei, como nos diz a Escritura, é de Deus, sendo santa, justa e boa, Romanos 7:12. Mas por existir a ausência do Espírito Santo nela, a lei torna-se a letra que mata, como as outras muitas letras no mundo. Entretanto, descobrimos uma possibilidade similar na nova aliança. Pois, embora muitas das verdades, mandamentos, exortações e ensinos do Evangelho da nova aliança sejam de Deus e possam regular a conduta humana e influenciar a moral do comportamento dos homens, não obstante, se estiverem divorciados do poder do Espírito Santo, também serão transformados em letra que mata. Sem o Espírito de Deus, tudo é morto, e sem poder a verdade enunciada acima infelizmente é negligenciada por muitos crentes. Fora do Espírito Santo não há vida, fora do Espírito de Deus tudo é morto. Devemos ver claramente que, a parte de confiar totalmente na operação do Espírito de Deus, somos absolutamente inúteis. Embora reconheçamos a corrupção da carne, muito frequentemente não compreendemos o poder do Espírito Santo. Logo, a despeito de nossa confissão, não somos libertados do domínio da carne. Deus deseja levar-nos ao ponto em que vivamos inteiramente por seu Espírito. Deseja que compreendamos que todas as nossas obras, feitos, orações e procura da verdade são empresas mortas se não forem o resultado da operação do Espírito Santo em nós e se não forem produzidos por seu poder. Aos olhos de Deus, essas são obras mortas destinadas à sepultura. O chamado de Deus hoje é que seus filhos obtenham a vida mais abundante. Deseja que nos livremos da morte, vençamos a morte. Entretanto, nossa atenção muito frequentemente é colocada em vencer pecados, mas não em vencer a morte. Ainda assim, Deus livrar-nos-á não somente da lei do pecado, mas também da lei da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Somente o Espírito pode conceder essa vida. Onde existe a ausência dele, não há vida alguma, antes, o enchimento da morte. Os cristãos deviam não somente refrear-se do pecar, mas também deviam vencer a morte e ser cheios de vida. Deus odeia tanto a morte como o pecado. O pecado nos separa dele, e a morte impede nossa comunhão com ele. Vencer o pecado é negativo, ser cheio de vida é positivo. Precisamos ver que quem está em Cristo tem a vida. Como? Pelo Espírito Santo, pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Assim, o que o versículo 6 de 2 Coríntios 3 revela é: 1. Que tudo que é da carne é morto, e 2. Que até a lei perfeita dada por Deus, se estiver fora do Espírito Santo, também é morta, pois a letra mata. A palavra de Deus e o Espírito de Deus. A palavra de Deus e o Espírito de Deus são inseparáveis. Dando-nos a Bíblia, Deus dá-nos sua palavra, mas ao mesmo tempo acrescenta uma condição: os homens devem receber sua palavra no poder de seu Espírito. Deus apoia sua palavra com o Espírito, prova sua palavra com seu Espírito. Usa seu Espírito a fim de preservar sua palavra para que ninguém fique destituído.
Todo aquele que entrar em contato com a palavra de Deus sem entrar em contato com o Espírito Santo não verá o poder da palavra de Deus. Pois sem o Espírito de Deus a palavra de Deus torna-se letra morta. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura. 1 Coríntios 2:14. Para o incrédulo que examina as Escrituras com sua própria sabedoria, a Bíblia não passa de um livro morto. Isto não quer dizer que a Bíblia não seja a palavra de Deus, nem que a palavra de Deus não tenha poder. Simplesmente significa que sem o Espírito Santo a Bíblia, na experiência desse incrédulo, simplesmente é um livro morto e sem poder. A palavra de Deus permanece a mesma. Para alguns, entretanto, torna-se vida, enquanto para outros é somente letra. Qual o motivo de tal diferença? Não é outro senão que o primeiro tipo de pessoas recebe a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, enquanto o segundo tipo tenta compreender a mesma palavra pela sabedoria de sua mente. A palavra de Deus é poderosa e tem vida. Entretanto, quando a pessoa recebe só por meio da mente, não experimenta o poder nem a vida da palavra de Deus. Toda a verdade aceita só com a mente torna-se mero pensamento para essa pessoa. Tal verdade não é eficaz para seu caminhar. Não pode depender dela em tempos de necessidade. Embora essa pessoa possa conhecer o argumento, o fato ou o procedimento, não poderá obter o poder que nela está. Para ela e sua vida, a verdade não é verdade, mas só ensinamento vazio, porque não pode demonstrar sua veracidade. Para que o crente saiba que recebeu a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, somente precisa perguntar a si mesmo se ao receber a palavra a recebeu com poder em sua vida, porque Deus envia o Espírito Santo a fim de provar ao crente a veracidade de sua palavra. Consequentemente, se a palavra de Deus fala em ser provada, é porque o poder do Espírito está ausente dela. O perigo, hoje em dia, é que os crentes ouçam a palavra de Deus, leiam a Bíblia ou procurem a verdade só com a sabedoria da mente. Deus une sua palavra e seu espírito, mas o homem tem a tendência de separar a palavra do espírito ou o espírito da palavra. O perigo dos dois extremos é igual em ambas as direções. Pois ao separar a palavra de Deus do Espírito de Deus, o que a pessoa obtém é mera ideia ou mero ideal. E ao separar o Espírito de Deus da palavra de Deus, a pessoa se transforma numa coisa estranha. Mais pessoas caem na armadilha do primeiro extremo que na do segundo. Muitos leem a Bíblia como se examinassem um livro científico. E, como se, com uma mente fina, um pouco de instrução e esforço próprio, pudessem compreender a Bíblia. Tal tipo de pesquisa pode capacitar a pessoa a conhecer um pouco da história e da doutrina bíblica, mas não a ajudar a experimentar o poder da palavra de Deus. O Senhor deve levar-nos ao ponto em que dependamos de seu Espírito ao lermos a sua palavra. Então compreenderemos sua verdade e seu poder. Somente o Espírito Santo pode aplicar a palavra de Deus com sua vida e poder ao caminhar do crente. Aceitar a verdade só com o poder mental não o capacitará a experimentar esta vida e este poder em sua experiência diária. Diferença real. Qual é a diferença real entre receber a verdade no poder do Espírito e recebê-la no poder da mente? Se a pessoa adquire alguma verdade religiosa de um livro ou de um mestre ou mesmo da própria Bíblia sem a necessidade de oração, ou sem renunciar a seu próprio poder nem depender completamente do Espírito Santo, ela está recebendo essa verdade no poder de sua mente. Pois a aceitação da verdade no poder da mente significa recebê-la diretamente de um livro, mestre ou da Bíblia, deixando-se de lado o Espírito Santo. Os fariseus conheciam as Escrituras desta forma. Logo acabaram possuindo algo morto, destituído de qualquer experiência viva perante Deus, pois a palavra de Deus leva as pessoas a se aproximarem dele, e o próprio Deus é Espírito. Mas o ler a palavra de Deus sem seu Espírito fala em efetuar qualquer contato entre o homem e Deus. Os crentes gaiatas voltaram a guardar a lei depois de terem crido no Evangelho e começado a andar pela fé. De modo que Paulo lhes pergunta: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Gálatas 3:2. O que o apóstolo queria dizer era que, deveras, haviam começado com a fé mas agora confiavam nas obras.
E perguntou-lhes: Mas, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? 3:3. Ele indicava que, deveras, tinham começado dependendo do Espírito, mas que agora começaram a depender da carne. Por estas duas perguntas descobrimos um princípio muitíssimo importante. Tudo o que é do Espírito Santo é pela fé e tudo o que é da carne é pelas obras. O Espírito e a fé estão unidos num só, assim como a carne e as obras são uma. Assim, o procurar a verdade com o poder da mente e procurar a verdade no poder do Espírito têm entre si uma diferença vital. O primeiro é sem a fé e o segundo a requer. A fim de receber a verdade no Espírito Santo, a pessoa deve ter fé. Receber no poder da mente só dá à pessoa algum conhecimento, mas receber no Espírito Santo traz-lhe fé. Exemplifiquemos isto. A comorte do crente em Cristo é a fonte da vida e do poder cristãos. A esta verdade temos dado muita ênfase e a temos pregado muitas vezes. Hoje muitos crentes já compreenderam esta verdade, e até mesmo já testificaram dela. Mas quantos realmente receberam esta verdade no Espírito Santo? Céu, falar trai a ineficácia de sua experiência. Conheço certo irmão, por exemplo, que pensa realmente conhecer a verdade da comorte. Certa vez, estava pregando e disse: é necessário que a pessoa morra. Se às vezes você não puder morrer, mate-se a si mesmo no poder da cruz. Ora, estas palavras parecem muito espirituais, mas na realidade são muito superficiais. Por quê? Porque ele não tem fé, mas ainda espera consegui-la por si mesmo. Isto mostra que no que se refere à verdade da comorte ele só a compreende com sua mente e falta-lhe o poder do Espírito Santo. Como podemos explicar isso? Se a pessoa realmente desejar experimentar o poder do Espírito Santo deve, em primeiro lugar, ter fé, pois o Espírito Santo somente opera por ter a pessoa crido na Palavra de Deus. A fé vem primeiro, e então a operação do Espírito no homem. Sem a fé, a verdade que a pessoa conhece não passa de uma ideia, pois o Espírito Santo ainda não operou nela o que a verdade já realizou. Voltemos à verdade da comorte por alguns instantes. O Espírito Santo nos ensina que quando Cristo morreu, já nos incluiu em sua morte. E, assim como o morrer de Cristo por nós é um fato, também o termos morrido com Cristo é um fato. Assim como é real a morte de Cristo, assim também é real a nossa morte. Assim como somos libertos da penalidade do pecado crendo na morte de Cristo, da mesma forma somos libertos do poder do pecado crendo que já morremos com Cristo. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Então tudo se resume em crermos ou não. Se cremos, o Espírito Santo dará testemunho da palavra de Deus e fará com que experimentemos a realidade de que o pecado não terá domínio sobre nós. Romanos 6:14. E a esta altura podemos verdadeiramente dizer que recebemos a verdade no poder do Espírito. Donde podemos discernir a ordem necessária para receber-se a verdade no Espírito Santo. 1. O ensinamento da Bíblia. 2. A fé do crente. 3. A operação do Espírito Santo. Não pode faltar nenhum destes três fatores. Mas aquele que recebe a verdade pela mente não tem fé. Ouvindo as Escrituras ou ouvindo outros pregarem, ele pode vir a compreender o argumento da comorte e pode conhecer que a pessoa que está morta é livre do pecado. Não obstante, em tudo isso lhe falta a fé. Logo não pode ver claramente a posição do velho homem na morte de Cristo, nem pode dizer ser uma pessoa já crucificada com Cristo. De modo que está continuamente a colocar a si mesmo à morte, e ao aconselhar outros acerca deste assunto não pode deixar de dizer: devem morrer, assim como o certo irmão de nossa ilustração anterior aconselhou em sua mensagem. Ainda que, às vezes, ofereça orações e comece a compreender a realidade de sua comorte em Cristo, o que faz com que ele confesse com sua boca ser uma pessoa crucificada, não obstante, em seu viver diário confia mais na autocrucificação do que no já ter sido crucificado com Cristo. Se a verdade é aceita no Espírito Santo, invariavelmente se tornará na experiência dessa pessoa. O Espírito não revela a verdade meramente para dar ao crente um pouco mais de material mental. Ele deseja
Acima de tudo, levar o crente ao que a verdade diz. A compreensão mental pode fazer com que ele louve a verdade, mas não lhe dará o benefício da verdade. Muitos podem aprovar certa verdade, podem até mesmo amar tal verdade. Não obstante, só a possuem mentalmente. Se a verdade não possui poder de produzir efeito na vida da pessoa, é indicação segura de que tal verdade é somente mental e não leva em si o poder do Espírito de Deus. Precisamos perceber a diferença e também a relação entre o princípio e a prática. O princípio pode ser obtido mediante a revelação do Espírito de Deus. Devido ao acúmulo de conhecimento e à multidão de pregadores, muitos chegaram a compreender numerosos princípios da vida espiritual. Entretanto, muitas vezes, tais princípios estão só em sua mente. A fim de colocar esses princípios em prática na vida, necessitam do Espírito Divino. A mente pode entender os princípios, mas somente o Espírito de Deus pode colocar esses princípios em prática. Ao resolver um problema de álgebra, é fácil para o estudante resolver uma equação. Entretanto, é um pouco difícil adicionar um assunto a essa equação. Da mesma forma, é bastante fácil aprender um princípio espiritual com a mente, mas colocar esse princípio em prática na vida está além da capacidade mental. Aquele que estuda geografia pode saber as capitais e as grandes cidades das nações do mundo, e também suas situações agrícolas, industriais e comerciais, sem precisar talvez nem mesmo sair de casa. Pela pesquisa, mediante o poder mental, portanto, a pessoa pode compreender muito da Bíblia. Mas, sem depender do Espírito Santo, não terá nenhuma experiência. O perigo de hoje é que muitos buscam o conhecimento da Bíblia com a mente. Compreendem alguns mistérios, entendem muitos princípios espirituais, colhem alguns significados mais profundos da palavra de Deus, e até mesmo apreciam, até certo grau, a obra realizada por Cristo na cruz. Entretanto, tudo isto está em sua mente. Isto não lhe foi dado pelo Espírito Santo, logo não existe nenhum poder prático envolvido. E o resultado é que a Bíblia fica reduzida ao nível de um tratado científico no qual o leitor e o escritor não têm contato pessoal algum. Por outro lado, a palavra de Deus, embora seu conteúdo tenha sido dado oralmente muito tempo atrás, e mais tarde tenha sido registrado, formando o que hoje conhecemos como Bíblia, está, não obstante, no Espírito, da mesma forma que Deus está no Espírito. Se o leitor recebe a palavra de Deus diretamente, sem depender do poder do Espírito Santo, não terá nenhum relacionamento com Deus. Isto reduzirá o valor da palavra de Deus e torná-la um dentre os livros mortos do mundo. A compreensão das Escrituras pode ajudar a esclarecer o pensamento e conceitos do homem, mas não terá eficácia prática em sua experiência e obra espirituais. Isto pode explicar, em parte, por que a verdade pode, deveras, ser pregada e no entanto não ter poder nenhum sobre o que prega nem sobre os que ouvem. Se a verdade estiver inteiramente circunscrita na mente do pregador, somente alcançará a mente dos ouvintes. Ter a verdade sem ter o Espírito da verdade é totalmente inútil. Quando o Senhor Jesus disse a seus discípulos ser Ele a verdade, continuou dizendo-lhes que o Espírito da verdade viria a fim de levá-los a todas as verdades. Compreendamos de uma vez por todas que o crente é ligado à verdade pelo Espírito da verdade. Doutra forma, a verdade permanece como verdade e o crente permanece como crente. Assim como os discípulos de antigamente não podiam compreender nem verdadeiramente experimentar Cristo antes de terem recebido o Espírito de Deus, assim também os crentes de hoje não podem genuinamente conhecer nem experimentar a palavra de Deus a não ser pelo poder do Espírito Santo. Obra espiritual verdadeira. Quem pode asseverar quanto da pregação de hoje procede da sabedoria do homem? A pregação pode ser bem profunda e incluir lições espirituais genuínas. A mesma fé apresentada por ela pode ser sã e as interpretações dadas, lógicas. Além disso, tal pregação pode, às vezes, tocar os ouvintes afetando-lhes, até certo ponto, a conduta e a moral. Não obstante, tal pregação pode proceder não do Espírito Santo mas da sabedoria do homem.
Devemos até mesmo estar abertos à possibilidade de que as máximas ditas pelos profundamente experientes, embora na realidade produzam algumas consequências aparentemente satisfatórias, estimulando e mudando as pessoas, podem não ser, de fato, o resultado da operação do Espírito Santo. A carne do homem deve ser eliminada, os esforços do homem devem ser reduzidos a nada. O homem velho com sua sabedoria e habilidade devem ser desfeitos na cruz. Uma vez que Deus possui em tudo e pode fazer tudo, Ele deve ser tudo. Tudo deve ser no poder do Espírito Santo. Alguns pensam que se o homem for reduzido a zero, a palavra de Deus sofrerá grandemente, que tudo parará de progredir e que o fruto será diminuído, se não erradicado totalmente. Mas damos ênfase à obra espiritual verdadeira e ao fruto espiritual verdadeiro perante Deus. Somente, em circunstâncias como estas haverá maior utilidade espiritual. A obra feita pela sabedoria do homem pode prosperar de várias maneiras, mas falta-lhe o verdadeiro valor espiritual e é de pouco uso nas mãos de Deus. Somente o Espírito Santo pode fazer a obra de Deus. Quanto menos proeminência tiver o homem, tanto mais manifesto será o poder do Espírito. A obra do Espírito em 5 minutos tem mais utilidade espiritual do que todo o nosso labor de uma noite inteira, que nada consegue. Não é muito melhor esperar pelo mandamento do Senhor e retirar uma rede cheia de peixes e um só lançamento? O lugar do poder mental, tal sendo o caso, é o poder mental totalmente inútil na verdade de Deus. Não, o cérebro, ou a mente, tem o seu lugar. Devemos fazer diferença entre usar o espírito do homem e usar sua inteligência. Quem revela a verdade é o Espírito Santo, e quem recebe a revelação do Espírito Santo é o espírito renovado do homem. Somente o espírito renovado do homem pode receber a revelação, o cérebro não pode recebê-la. Notemos que o trabalho da mente é transmitir. A mente renovada ajuda a transmitir aos outros a verdade recebida em revelação. Mas a mente renovada por si mesma não descobre a verdade de Deus. Uma mente velha pode prejudicar a pessoa no trabalho da transmissão, mas se o espírito dessa pessoa for renovado, ainda pode receber revelações. Deus coloca de lado a velha criação. A deficiência natural não impede que as pessoas recebam revelações, tampouco a eficiência natural ajuda as pessoas a receber revelações. Uma mente excelente pode ajudar na transmissão, mas não pode dar revelação a si mesma nem aos outros. Vaidade do talento natural. Devido à habilidade natural surpreendente, muitos mestres da palavra de Deus podem pesquisar, compreender e entregar algumas verdades a outros. E muitos há que dizem estar sendo ajudados por tais mestres. Entretanto, falando francamente, estes mestres nada realizaram de valor espiritual verdadeiro. As pessoas que têm mais talentos naturais geralmente tornam-se mestres dos menos talentosos, mas seu estado espiritual é exatamente o mesmo ou menos. Em alguns casos, os que estão sendo ensinados são mais espirituais do que os que ensinam. O perigo da situação da igreja hoje reside no fato de que muitos dos famosos, em lugares de destaque, estão lá não porque sejam realmente mais espirituais, mas por terem talentos naturais mais elevados. Referimos-nos não somente aos eruditos e sábios do mundo secular, mas especialmente aos famosos do mundo espiritual. Muitos mestres da Bíblia e líderes congregacionais hoje em dia têm êxito não por conhecerem mais do Espírito Santo do que as outras pessoas, mas por voltarem seus talentos naturais superiores à Bíblia e às coisas espirituais. São muitos os assim, chamados espirituais que, de fato, não são espirituais. E por quê? Porque o Espírito Santo não está neles. O conteúdo de seu ensino ou pregação simplesmente é pensamento espiritual da mente. Muito do ensino e da pregação não é senão resultado de pesquisa e não aprendizagem das lições do Espírito Santo. Naturalmente, portanto, tais líderes só podem ajudar as mentes das outras pessoas. Muitos cristãos acham que enquanto o talento natural for usado no lugar certo, pode realizar o trabalho de glorificar a Deus. Entretanto, talento natural é talento natural,
E ainda que esteja engajado nas coisas espirituais, tal talento não é aceitável a Deus. O Espírito Santo pode usar o talento natural, mas esse talento deve estar completamente entregue a Ele. Deus precisa mais de indivíduos que sejam cheios do Espírito Santo do que de qualquer outro tipo de pessoas. Devemos esclarecer bem o ponto importante levantado pela seguinte pergunta: é por nossos pensamentos serem mais inteligentes que somos capazes de liderar outras pessoas ou é porque na realidade conhecemos o Espírito de Deus? Devemos ter o Espírito Santo. Deus deseja que saibamos com profundidade que assim como as Escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo, da mesma forma as Escrituras requerem a revelação do Espírito Santo. Assim como a Bíblia foi escrita por homens movidos pelo Espírito de Deus, da mesma forma a Bíblia também precisa de seu Espírito para mover as pessoas que a leem. Assim como o livro sagrado foi registrado pelo Espírito Santo, assim também o livro precisa da iluminação do Espírito Santo. Aqui a sabedoria do homem é inútil. Deus também deseja que saibamos que até a interpretação mais clara da Bíblia não é adequada. Nosso poder deve advir do Espírito Santo. A sabedoria do homem pode fazer com que as pessoas compreendam o significado das Escrituras, mas não lhes dará o benefício da verdade. Na procura da verdade, muitos vêm com o motivo errado. Se não buscam satisfazer seu próprio desejo de conhecimento, preparam mensagens para ensinar a outros. Seu motivo básico é resolver dificuldades mentais e não cultivar sua própria vida espiritual. Uma vez que essa é sua intenção, sentem-se muito cômodos se puderem, afinal, compreender. Pois, agora podem ensinar outros. Está claro que não buscam a realidade espiritual. Só depois de compreendermos que o homem pode ser salvo somente pelo Espírito Santo, que a verdade só pode ser apreendida no Espírito Santo, que a oração só pode ser ouvida mediante o Espírito Santo, e que nossa vida espiritual só pode progredir no Espírito Santo, verdadeiramente creremos no Espírito Santo e dele dependeremos. Quão a miúdo realmente pedimos que Deus nos dê luz? É provável que passemos mais tempo pensando, pesquisando e procurando do que orando. E por isso que o caminhar espiritual de inúmeros crentes é árido, embora compreendam muitas verdades. Muito da pregação moderna dá ênfase ao conteúdo mental em vez de colocá-la na vida do espírito. Devemos saber que as obras de valor real são realizadas no espírito das pessoas e não em suas mentes. A obra que Deus reconhece só possui uma feição. A obra de seu Espírito no Espírito do homem, despejando no Espírito do homem a vida de Cristo, quer seja dando a vida pela primeira vez, quer seja outorgando a vida mais abundante. O mero receber a aprovação racional dos homens sem haver o derramamento da vida de Cristo neles é obra de vaidade. Disciplina de Deus. Tal lição é muito difícil de aprender. A carne do homem rebela-se contra Deus por gostar de pecar e por não desejar obedecer à lei de Deus. Ainda que tente agradar a Deus, a carne proclama sua independência dele como se pudesse servi-lo sem esperar o poder que dele vem. Assim jamais dependerá do Espírito de Deus. Enquanto busca a verdade, a carne mental do homem tem a tendência de pensar que sua própria sabedoria já é suficiente. Deus, portanto, é forçado a deixar que seus filhos passem por experiências dolorosas a fim de ensinar-lhes que tudo que é obtido por seu próprio poder, com sua própria sabedoria, não pode ajudá-los nem aos outros, e que se disponham a deixar toda a sua força e sabedoria carnais e buscar o Espírito Santo e seu poder. Por exemplo, muitas obras parecem ter um início promissor, mas logo perdem seu apoio entusiasta inicial e gradualmente desaparecem, de modo a alertar os obreiros de Deus de que algo deve ter saído errado. O excitamento da carne dura muito pouco. Desta forma, Deus leva seus servos a reconhecer quão vazias e vãs são suas obras e que comecem de novo com o Espírito Santo. Quão dolorosa deve ser tal experiência! Ou tome como outro exemplo da disciplina de Deus a situação seguinte. Há muitos crentes que pensam saber muito. Pensam ser mais do que vencedores porque conhecem muitas verdades. Entretanto, pela vida, são derrotados vez após vez.
Embora tentem com todo o seu esforço agarrar-se a estas verdades, ainda se encontram em desamparo, pois no tempo da batalha as verdades que conhecem tão bem transformam-se em armas de palha. Choram e derramam muitas lágrimas. Podem ser as verdades de Deus erradas, ou alguma outra coisa errada. Deus quer que eles percebam que somente o Espírito Santo pode manejar a espada do Espírito, que é a palavra e a verdade de Deus. Quando a carne tenta usar a espada do Espírito, é como Davi tentando usar a armadura de Saul, totalmente inadequada para sua batalha com Golias. Embora conheçam muito bem a verdade mentalmente, estas pessoas não dependeram do Espírito Santo para tornar sua vida em verdade. O processo de receber a verdade de Deus geralmente vem ao crente em 2 passos sucessivos. 1, na mente. 2, no espírito. Frequentemente vem ao espírito, depois de vir à mente. O espaço de tempo pode ser de vários meses ou até mesmo vários anos. Depois de Deus conceder certa verdade a um crente, isto é, depois que o crente começa a conhecer esta verdade em sua mente, ele operará no ambiente para levar o crente ao ponto de não poder vencer a não ser mediante essa verdade. Aí então o crente conhecerá a verdade no poder do Espírito Santo e terá experiência satisfatória dessa verdade. Quão triste, entretanto, é que assim que o crente conhece a verdade de Deus em sua mente, fica tão contente com isso que não procura ter uma experiência dela, ou começa a ensiná-la a outras pessoas. E assim fica difícil para Deus levá-lo à realidade da verdade. Poder. O sinal inegável. No passado, muitas vezes demos ênfase ao fato de o Espírito Santo ser cheio de vida e de poder. Logo, tudo que é do Espírito de Deus, sem exceção, terá vida e poder em si. De modo que quando vemos uma pessoa que conhece certa verdade, mas essa verdade não ajuda sua vida espiritual nem lhe dá poder, uma vez que meramente lhe enche a mente com um lindo pensamento, mas não o socorre no tempo de tentação, duvidamos haver nessa pessoa a obra do Espírito de Deus. Não fiquemos satisfeitos com palavras significativas. Devemos buscar o poder de Deus. São muitas as vezes em que as pessoas falam da verdade do Espírito Santo sem possuir nenhum pouquinho de seu poder. O de que o crente precisa nada mais é que vida de Deus. É interessante notar que se a pessoa compreende a verdade de Deus com a mente, deve exercitar-se com frequência a fim de apegar-se a esta verdade. Mas se conhece a verdade no poder do Espírito Santo e a mantém nesse mesmo poder, não precisará apegar-se a ela no tempo de necessidade, como a pessoa que se afoga procura agarrar a corda que lhe é atirada. Antes, ela mesma será segurada e salva pela verdade mediante o Espírito Santo. Esta distinção é bem evidente. Compreendamos que a verdade de Deus, a parte do Espírito de Deus é morta. Assim como não se pode interromper a vida do homem momentaneamente, da mesma forma, o poder dado pelo Espírito deve ser sempre renovado e suprido. O que o Espírito de Deus faz em determinada ocasião pode não ser o que fará em outras. Cada contato com ele traz novo poder. Nossa comunicação com o Espírito Santo não é de uma vez para sempre. Por este motivo, ao recebermos a verdade de Deus, devemos depender continuamente do poder de Deus. Quando, por exemplo, ouvimos as experiências espirituais dos outros, naturalmente tentamos imitá-las. Esperamos que Deus nos conduza da mesma maneira e dê-nos o mesmo resultado. E quantas vezes ficamos desapontados com isso? Tal acontece porque a experiência deles procede do Espírito Santo e a nossa é puramente mental. Deus tem de permitir que nos desapontemos muitas vezes para que o procuremos dependendo diretamente do Espírito Santo. A imitação mental é completamente fútil. E esta mesma conclusão pode ser aplicada ao citarmos passagens bíblicas a fim de ganharmos poder espiritual. Presumimos que uma vez que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, deve haver poder em citar mais palavras dela. Para surpresa nossa, entretanto, o resultado é negativo. E por quê? Porque o Espírito Santo deve falar de novo e com novidade. O que devemos procurar hoje, portanto, é que o Espírito Santo nos dê vida mediante a verdade. Devemos buscar sua revelação e sua aplicação.
Devemos permitir que Ele transfira a verdade de nossa cabeça para nosso coração. Que possamos crer na palavra de Deus com todo o nosso coração, acreditando que tudo o que Ele diz é verdade. Que nunca possamos estar contentes com o conhecimento de meras teorias,